Olá, sou o professor Rodrigo Rezende, docente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade de Araraquara, Uniara, e hoje tenho o prazer de trazer para vocês a palestra intitulada de Bioimpressoras 3D personalizadas à reconstrução de tecidos. Essa palestra será apresentada pela doutora Ana Luísa Milás, que é bióloga, possui doutorado e mestrado pelo Departamento de Engenharia de Materiais e Bioprocessos na Escola de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A doutora Ana fez parte de sua pesquisa em instituições e centros de pesquisa de renome internacional, como a Cornell University nos Estados Unidos, a Nottingham Trent University e o The Electrospinning Company no Reino Unido. Atualmente ela é pós-doutoranda bolsista da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo, em colaboração com a empresa Natura Cosméticos. É cofundadora e diretora científica da startup 3D Biotechnology Solutions, especializada em customização e no desenvolvimento de bioimpressoras 3D e modelos in vitro. Então, gostaria de saudar e dar as boas-vindas a Ana Luísa Milás, agradecer aqui pela presença, por essa oportunidade que nós todos vamos ter agora de conhecer um pouquinho mais aí do projeto dela, dos desenvolvimentos da 3D Biotechnology Solutions. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. É um imenso prazer sempre. Obrigada pelo convite. Eu agradecendo pessoalmente e em nome da 3DBS também. Parabéns aí pelo evento. Está sendo maravilhoso. E a Uniara e a todos os organizadores também. Podemos iniciar, Rodrigo? Podemos, boa apresentação. Então, pessoal, eu sou a Ana Luísa Milás, como bem apresentou o Rodrigo, sou a diretora científica e uma das idealizadoras da startup 3DBS, 3D Biotechnology Solutions. Nós estamos no mercado brasileiro desde 2017 e desde então customizando, né, e atendendo ao mercado brasileiro, institutos de pesquisa e empresas e startups que trabalham nesse campo da biofabricação e da bioimpressão. Eu vou falar um pouco também sobre a tecnologia de eletrofiação, ou electrospinning, que é outra tecnologia que veio da indústria têxtil e que hoje é utilizada na medicina regenerativa para a produção de scaffolds ou suportes celulares. E eu acho interessante começar a palestra falando um pouco sobre o conceito da biofabricação. Acho que tem muita gente aqui que já trabalha no campo, mas tem inscritos também no Congresso que estão iniciando na área e tem curiosidade em saber o que é esse campo tão maravilhoso, né? E a biofabricação, ele é um campo, uma disciplina interdisciplinar que demanda o conhecimento e o diálogo entre os diferentes conhecimentos, né? Entre as ciências exatas e as ciências da vida, principalmente, falando numa perspectiva geral, e eu uso aqui o conceito trazido em 2009 pelo Mironov, um dos palestrantes desse congresso, e que ele fala que a biofabricação é o campo que trata de desenvolver e produzir estruturas biológicas ou não biológicas a partir de matérias-primas, que sinergicamente atuam para otimizar e para produzir esses tecidos ou órgãos nativos, a partir de células, a partir de biomoléculas, de polímeros e biomateriais. Então, eu vou falar aqui um pouquinho da onde veio, né, essa demanda por essas tecnologias que vieram das engenharias, né, que vêm das engenharias para atender o campo da medicina regenerativa e das biológicas em geral, e da engenharia de tecidos, e aí há uma demanda secular por órgãos e tecidos perdidos, né? A gente pensando em feridas crônicas, você tem as terapias celulares, que nada mais são do que você coletar células, tecidos de interesse de um paciente
e implantar no mesmo paciente que tem alguma injúria ou alguma queimadura, por exemplo. Ou você pegar essas células ou tecidos de um paciente e implantar em outro paciente. E aí a gente está falando de células heterólogas ou autólogas, né, do próprio paciente, quando você são autólogas e de outro paciente são heterólogas. Então, essas células, elas são coletadas, né, por uma biópsia de um paciente, são proliferadas dentro de laboratório, e a gente fala de uma proliferação in vitro, né, em laboratório, e a partir do momento que você tem uma quantidade grande de células, né, que leva às vezes dias ou meses para você reproduzir e ter uma quantidade grande dessas células, você aplica na ferida crônica de um paciente, uma úlcera ou uma queimadura, por exemplo. E aplicando essas células, podem ser células já diferenciadas, como fibroblastos, queratinócitos, ou células-tronco, por exemplo. E aí, você faz uma solução de meio de cultura e aplica nesse paciente. Existem grandes resultados em cima disso, mas a partir daí, algumas dificuldades e desafios começaram a aparecer. Porque quando você aplica essas células na injúria do paciente, você quer que clinicamente ela se mantenha ali, se prolifere e cicatrize essa ferida. Mas muitas vezes, essas células que foram aplicadas diretamente na ferida, elas acabam morrendo no leito da ferida, ou indo para outros locais que não o local onde ela deveria atuar. E aí surgiu essa demanda por scaffolds, algum suporte que imobilizasse essas células e que ajudasse no manuseio para aplicação dessas células no paciente dentro do campo da medicina regenerativa. Além do campo da medicina regenerativa, a engenharia de tecidos entrou com essa possibilidade, com essas estratégias de scaffolds, para tentar simular de maneira mais próxima um tecido nativo para testes in vitro, como uma simulação de uma doença, para você simular um tecido para fazer testes de drug screening de drogas, ver o drug delivery. Então, a partir das tecnologias utilizadas nas engenharias, como as impressoras 3D convencionais, ou o electron spinning, por exemplo, você consegue produzir esses scaffolds a partir de polímeros, camada a camada. E esses scaffolds, existem 3 possibilidades aí de ação dentro da medicina regenerativa para o tratamento de uma ferida. Essas estratégias a gente chama de que são top-down, porque você, na verdade, tem um scaffold que é somente polímero, e a partir desse scaffold você semeia células sobre ele. Então, essas estratégias são as top-down. Então, você consegue pegar esse scaffold e implantar diretamente numa ferida de paciente, sem células, ou você, in vitro, pegar esse scaffold, cultivar as células que você tem in vitro e aí implantar no paciente, que é essa estratégia 2, ou você, além de cultivar essas células in vitro, maturar numa dimensão 4D, né, onde entra a variável tempo, dentro de um bioreator ou de uma incubadora, esperando que essas células maturem e se diferenciem, e aí colocar esse tecido no paciente. Mas aqui, o que importa para a gente, principalmente, é falar da tecnologia de bioimpressão. E por que a tecnologia de bioimpressão está tão em voga? Ela consegue chegar mais próximo do que a natureza faz quando ela produz um tecido. A natureza não produz um scaffold, um suporte celular, e depois as células. As coisas estão numa dinamicidade conjunta em que as próprias células produzem a matriz extracelular, que é esse suporte celular, esses scaffolds, simultaneamente, numa forma de self-assembly ou autoformação. E a bioimpressão possibilita isso, que você imprima os hidrogéis para simular a matriz celular junto com as células. Então, você tem a possibilidade de posicionar essas células hierarquicamente e já dentro desses scaffolds e dessas matrizes. Essas estratégias são chamadas de bottom-up, porque você já tem as células ali dentro dessas matrizes. E aí, aqui a gente entra
no campo do quanto é importante essas estratégias e esses cultivos tridimensionais, essas tecnologias que permitem você produzir esses tecidos tridimensionais, que chegam mais próximo do que é um tecido humano, um tecido realmente vivo. Nenhum tecido nosso é bidimensional. As células não estão posicionadas lado a lado, como nesse esquema, e como nas estratégias tradicionais que você cultiva as células sobre placas, sobre superfícies planas de placas de garrafas ou de placas de Petri, e as células vão crescendo lado a lado. As estratégias tridimensionais fazem com que você chegue mais perto de um tecido nativo, e por isso elas têm um peso muito grande na preditividade. Você consegue predizer resultados em vivo com mais proximidade quando você utiliza esses modelos tridimensionais. As células têm uma comunicação tridimensional, não somente lado a lado, a sinalização é outra, e a atividade dela é outra também quando comparada a uma cultura bidimensional. E aí, para você produzir, chegar mais perto dos tecidos nativos, do que é realmente a natureza, tão perfeitamente estruturada, dentro de um caos perfeito, né? É muito importante que a gente contemple e observe a natureza. E aqui eu trago o conceito de biomimética, um conceito já que tem décadas e que continua sendo e nunca vai deixar de ser tão importante. Às vezes, a contemplação e a observação da natureza nos traz muitas respostas que a gente pensa estar muito distantes. Às vezes as respostas estão pertinho da gente, do nosso lado. Então, aqui são alguns exemplos, como a folha de lótus, a colmeia de uma abelha, essa hidrofobicidade que algumas superfícies têm na natureza, e a resistência mecânica de uma teia de aranha, por exemplo, né? Aqui são algumas micrografias dessas estruturas e a tentativa da engenharia de tecidos utilizando a tecnologia de electron spinning, eletrofiação, que produz nano e microfibras, para mimetizar cada uma dessas estruturas. E a gente vê o sucesso dessas tecnologias para conseguir realmente fazer isso. Então, observem a natureza. Aqui entrando no roadmapping que foi feito pela Maya Sari esse ano, atualizando as principais empresas no campo da bioimpressão no mundo, a gente tem aproximadamente mais de 50 empresas no mundo trabalhando nesse campo da bioimpressão, desde fornecendo equipamentos, como é o caso da 3DBS, trabalhando nas aplicações para o desenvolvimento de novos tecidos e também fornecendo os insumos, que são as biotintas, para a bioimpressão 3D. Muitas delas têm um modelo de negócio híbrido, como é o caso da 3DBS, a gente não só trabalha com o fornecimento das tecnologias e a customização da ferramenta, né, mas a gente também trabalha no desenvolvimento de algumas aplicações bioimpressas. Eu faço questão de citar aqui a Organovo, a americana, que está sediada em San Diego. Ela foi a primeira empresa no campo da bioimpressão, lançada há 13 anos atrás, no ano de 2007, e ela trabalha hoje em parceria com empresas e universidades no desenvolvimento de tecidos bioimpressos. O grande diferencial no Brasil, a gente, de 3 anos para cá, nós fomos os pioneiros, os primeiros no Brasil, mas de 3 anos para cá, outras empresas e startups têm se lançado ao mercado nesse campo da bioimpressão 3D, coisa muito interessante e muito bacana da gente ver que está acontecendo aqui. E o nosso diferencial é que, estando no Brasil, a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes, nessa possibilidade de manutenção, de instalação, desse contato muito próximo, e também em relação ao dólar, a gente tem uma vantagem competitiva também, que a gente sabe que o dólar está lá em cima com essa pandemia que a gente está passando. Em 2019, nós da 3DBS, o Pedro, estrategista de inovação, principalmente, escrevemos e publicamos esse artigo, fazendo um levantamento desse setor da engenharia de tecidos e da bioimpressão aqui no Brasil, principalmente. Né, os autores, as perspectivas e os desafios desse campo aqui no Brasil. O Pedro fez um levantamento e a gente, dos principais grupos de pesquisa e das principais startups e linhas de pesquisa nesse campo da engenharia de tecidos e da bioimpressão,
nós levantamos aproximadamente 60 grupos no Brasil, né, no nosso território brasileiro, a maior parte deles em São Paulo, grande parte em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos mais ou menos 10 startups trabalhando no campo da engenharia de tecidos e da bioimpressão aqui no Brasil. Então, a gente vê esse incentivo cada vez maior de órgãos governamentais e, normalmente, essas startups, isso é muito importante falar e salientar, são spin-offs da universidade. Então, é um conhecimento que vem sendo aplicado e que advém das universidades, como é o caso da 3DBS. Essas linhas de pesquisa, né, e esses grupos estão concentrados principalmente no campo da engenharia, e no campo das engenharias a gente tem mais ou menos de 22% a 37% concentrado no campo das engenharias, seguido das ciências da saúde, esses grupos de pesquisa, e das ciências biológicas. Então, o que a gente conclui com isso é que é um campo, a bioimpressão e engenharia de tecidos, um campo extremamente interdisciplinar, e é importante realmente esse diálogo e esses conhecimentos que se misturam, né? Então, qual que é a solução que a gente viu, né? Que a gente enxergou quando a gente resolveu estruturar e abrir a nossa startup? A gente enxergou uma demanda muito grande, né? Secular na área da medicina regenerativa, que exige realmente esse conhecimento que se combina com as tecnologias que vêm das engenharias, então a engenharia de tecidos, e para o campo da bioimpressão, a necessidade de customização e de construção desses equipamentos. Em 2017, a gente viu que não tinha nenhum equipamento nacional, os equipamentos que eram todos importados e chegavam aqui a preços muito elevados. Então, a gente passou a customizar a nossa própria tecnologia, né, os nossos próprios equipamentos, e atendendo a demandas específicas que eu vou falar daqui a pouco de cada grupo. E hoje em dia, então, a gente customiza esses equipamentos de eletrospinning e de bioimpressão. A gente acredita que essas duas tecnologias juntas possam trazer muitos avanços para a engenharia de tecidos. A gente presta consultoria nesses campos, né, sempre com treinamento e com quem precisa realmente conhecer um pouquinho da área. E trabalhamos no desenvolvimento de algumas aplicações utilizando essas duas tecnologias. O nosso segmento de mercado são principalmente institutos de pesquisa e universidades, hospitais, temos uma parceria com a Camargo para o desenvolvimento de modelos in vitro de câncer, e a indústria farmacêutica, cosmética e veterinária. Eu vou falar aqui um pouquinho da tecnologia de eletrofiação, acho que alguns palestrantes têm falado dessa tecnologia. Esse é um equipamento customizado pela 3DBS, que no próximo mês, nos próximos 2 meses, será entregue na Embrapa de Brasília para o pesquisador Luciano Paulino, também palestrante desse congresso, tem um trabalho de excelência dentro da Embrapa, e ele nos demandou esse sistema robusto de eletrofiação, que você consegue trabalhar com 6 seringas ao mesmo tempo, carregadas com 6 materiais ao mesmo tempo, soluções poliméricas, né, carregadas ou não com nanopartículas ou com biomoléculas, e aí você tem um sistema rotativo com diferentes diâmetros, né, para você escalar a sua produção ou para você produzir estruturas alinhadas ou aleatórias. E também existe a opção de você colocar um sistema flat de superfície mesmo sem o sistema rotativo. Esse é um dos exemplos de customização que a gente tem feito. Juntamente com esse sistema de customização, a gente está entregando também para ele 2 bioimpressoras, uma modelo Gênesis e uma modelo Starter, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Voltando para esse slide, que eu passei rapidamente, a tecnologia de eletrofiação, ela veio da engenharia têxtil, de produção de tecidos mesmos, mas por ela produzir estruturas nanométricas e micrométricas com aplicações extremamente nobres, ela passou a ser usada pela engenharia de tecidos, para atender a medicina regenerativa ou a N aplicações dos modelos in vitro. E ela tem 3 componentes principais, essa tecnologia. Ela trabalha com uma fonte de alta tensão,
um sistema de infusão com seringa, onde você carrega a sua solução polimérica, né, dissolvida, e um sistema rotativo de deposição desses polímeros, né, dessas fibras vão se depositando sobre esse coletor aqui, e essas fibras podem ser alinhadas, dependendo da velocidade de rotação desse coletor, ou aleatórias, dependendo da sua aplicação, alinhada ou aleatória será mais interessante. Nesse caminho, com diferença de potencial entre o coletor e a ponta da agulha, o solvente se evapora e as fibras vão se depositando, como a gente pode ver aqui no vídeo. Então, a 3DBS trabalha também no desenvolvimento da customização dessas fibras, a gente entrega essas fibras prontas, porque muitas vezes a pesquisa vem sendo desenvolvida dentro de uma faculdade de medicina ou da biologia, onde não há interesse em ter uma tecnologia dessa e não tem conhecimento para se fazer essas fibras. É o caso de exemplo de dois clientes nossos, a startup Pluricell, que trabalha com a diferenciação de células iPS, e eles nos demandaram a customização de algumas fibras como essas, para trabalhar como scaffolds, né, para essas células, e a professora Denise, e a aluna de pós-doc dela, que agora está na Holanda, no campo da odontologia, para produzir scaffolds para odontologia nessa área de regeneração óssea. Então, a gente consegue customizar essas fibras com diferentes diâmetros e tamanhos de poro e com diferentes tipos poliméricos, né, sintéticos e naturais. E da onde veio esse conhecimento, né, essa bagagem, esse know-how na parte da eletrofiação? Eu trabalhei com a tecnologia de electrospinning durante meu mestrado e doutorado, e a grande motivação era reconstruir uma pele artificial para atender a medicina regenerativa. Então, a gente começou com a tecnologia de eletrofiação e hoje em dia a gente trabalha na combinação da eletrofiação com a bioimpressão para a produção de pele artificial. Nesse momento, a gente incorporou, e essa é uma patente depositada em 2012 pela Inova da Unicamp, incorporou óleos essenciais, óleos com propriedades terapêuticas a essas fibras eletrofiadas. Óleo de andiroba, o óleo de copaíba, a citronela, e aí, principalmente com o óleo de copaíba, a gente viu um grande potencial para reconstruir esses tecidos. Então, esses tecidos, depois de reconstruídos, né, incorpora esse óleo, faz a eletrofiação, incorpora células in vitro e aplica num paciente, na ferida de um paciente, por exemplo, uma ferida crônica que não se autorregenera. E aí a gente chegou a fazer até a fase dos testes pré-clínicos dessas fibras eletrofiadas, incorporadas e não incorporadas com o óleo resina de copaíba, e esses enxertos, esses implantes foram feitos em colaboração, né, com o professor Ivan Kohn, da Faculdade de Medicina da Unifesp de São Paulo. A gente manteve esses scaffolds por 28 dias, até 90 dias, e viu como que eles se comportavam ali. O que a gente observou é que não houve necrose, nem calcificação, nem nenhum tipo de rejeição, né? E nenhum tipo de infecção, muito pelo contrário. O material foi tão biocompatível que ele realmente se biointegrou no tecido. A gente observa os tecidos do animal, né? A gente fez implantes em ratos, em modelo animal de rato. A gente observa que o tecido do próprio animal vai crescendo dentro dos implantes, no caso da óleo de copaíba e sem óleo de copaíba. Você observa essas ilhas realmente crescendo sobre os poros, dentro dos poros, tridimensionalmente, produzindo uma matriz extracelular de colágeno novo, né, colágeno tipo 1. E, além de tudo, o mais interessante que a gente observou é que, no caso da incorporação do óleo de copaíba, o óleo de copaíba fez com que a biointegração fosse maior ainda e, além disso, produzisse neovasos, vascularização. E isso é um grande desafio dentro da engenharia de tecidos, quando você pensa em escalar um órgão. Qualquer órgão, qualquer tecido precisa ser nutrido, e para isso ele precisa de vascularização ali dentro. Então, esse é um dos grandes desafios da 3DBS, é conseguir produzir um tecido com vascularização, e para isso a gente combina a tecnologia de bioimpressão 3D. Essa é o nosso modelo Octopus, mais robusto da 3DBS, já customizado e desenvolvido, e
a gente acredita que utilizando a tecnologia de bioimpressão, a gente vai conseguir otimizar essas estruturas. Esse aqui é uma pele, você tem aqui a camada da epiderme, a camada da derme, na camada da derme você tem esses vasos sanguíneos, além de outras estruturas, como o folículo piloso, as glândulas sudoríparas, e assim vai, terminações nervosas. E combinando essas duas tecnologias, a gente provavelmente vai conseguir complexificar e chegar mais perto de um tecido, de um órgão nativo como a pele, que parece simples, mas é extremamente complexo. O que há de mais recente nesse campo, né, da criação de uma pele que tenha uma aplicação dentro da medicina regenerativa para o tratamento de feridas? Esse artigo saiu no final de 2019, foi desenvolvido, é uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Hessler, em Nova York, pelo professor Karandi, né, Panjak Karandi. Eles produziram essa pele por bioimpressão, utilizando fibroblastos e queratinócitos, e incorporaram 2 outros tipos celulares, os pericitos e as células endoteliais, que, por autoformação, ou self-assemble, produzem esses microvasos. Eles fizeram os implantes em modelo animal, porque isso, na verdade, é uma pele que serve de biocurativo para feridas crônicas, e devem passar para os testes pré-clínicos dentro dos próximos anos aí. E dentro dessa parte da medicina regenerativa, aonde vai chegar a bioimpressão? E com certeza o professor e pesquisador Mironov vai falar sobre isso, que é a bioimpressão in situ. Você ter dentro de uma atmosfera clínica, dentro de um hospital, as bioimpressoras que farão futuramente, acredito e tomara que seja no futuro próximo, a impressão de um tecido sobre a ferida do paciente dentro do centro clínico. Esse artigo saiu na Nature, 2019 também, final de 2019, e aí eles montaram um protótipo, um primeiro MVP sobre esse equipamento que estaria dentro de uma UTI. E aí esse equipamento teria 8 cabeçotes, esses 8 cabeçotes trabalhariam com o mecanismo de microextrusão, que é o mesmo mecanismo que a 3DBS trabalha, junto com o mecanismo inkjet. Então seria um sistema de gotejamento junto com microextrusão híbrido para atender a toda a demanda. Junto com esse equipamento, você tem um scanner que escaneia as feridas, o tamanho das feridas, a profundidade das feridas, e aí você imprime a célula do paciente, do próprio paciente, ou doada de outro paciente, sobre a ferida. Eles não fizeram, logicamente, em paciente, mas eles fizeram esse teste com esse MVP inicial em coelhos, em porcos e em ratos, e tiveram resultados bastante interessantes. Esse artigo foi da Nature 2019. E aí, por que é tão importante as customizações que a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos? Cada grupo de pesquisa tem um foco, uma demanda, um valor, muitas vezes, para pagar o equipamento. Então, a gente trabalha desde equipamentos muito simples até equipamentos mais robustos. E a gente tem percebido que, à medida que esse conhecimento vai avançando e a tecnologia vai avançando, a gente vai precisando acompanhar o conhecimento. Para isso, é tão importante customizar cada um desses equipamentos entregues. Então, a gente tem desde bioimpressoras com um só cabeçote até impressoras com até 3 cabeçotes intercambiáveis, que você pode trocar por diferentes volumes ou por diferentes funcionalidades. Sistema de fotocura, aquecimento e resfriamento de mesa, aquecimento e resfriamento dos cabeçotes, sistema de filtração, filtro EPA, e uma tecnologia que é totalmente produzida aqui na nossa oficina, da 3DBS, que fica em São Paulo, peça a peça, e que é asséptico, estéreo. A gente trabalha com material fácil de limpar, de esterilizar e de se colocar dentro de uma sala limpa. Peça a peça construída. E falando na vascularização, a gente desenvolveu um dispositivo que é um dispositivo, um 4º eixo, né? Na verdade, as bioimpressoras têm 3 eixos, X, Y, Z, e a gente desenvolveu esse dispositivo rotativo que fica sobre a mesa e que você consegue adaptar diferentes diâmetros e produzir estruturas tubulares. Isso serve tanto para enxertos vasculares quanto para outras aplicações que você precisa de tubos.
E aqui você, então, imprime as suas células carregadas na sua biotinta sobre esse sistema rotativo, aí você cura esse sistema, né, você polimeriza, e aí você consegue tirar essa estrutura tubular do seu eixo, já com as células, e isso você mantém em incubadora. Então, depois que você fez o seu desenho técnico, né, o seu G-Code, desenhou a sua estrutura, você imprime, faz o processamento de impressão, depois você matura esse tecido. Esse vaso sanguíneo foi desenvolvido por um grupo da China e já foi implantado em ensaios pré-clínicos, acho que eles fizeram enxertos em macacos. E esse vaso a gente desenvolveu em colaboração com o professor Sang Han, da Unifesp de São Paulo, no início do ano passado, e conseguimos manter esse vaso vivo por 20 dias. Fizemos alguns testes com ele, na Unifesp de São Paulo, utilizando a bioimpressora Gênesis, com esse sistema rotativo. A nossa primeira cliente, né, e aí a gente viu a oportunidade de mercado, foi a Carolina Cagliari, no início de 2017, que trabalhava principalmente com o tratamento de feridas crônicas a partir da terapia celular somente, aplicando as células diretamente sobre as feridas. E aí começou-se a demandar um scaffold, algo que fosse fácil de manusear e algo que se tornasse realmente um produto, porque você não pode vender a célula como um produto. Então, as células incorporadas numa terapia avançada dentro de um scaffold, produzido por bioimpressão, foi a solução para ela. Então, hoje, a Carolina está passando para os ensaios clínicos, né, desses biocurativos produzidos com a bioimpressora da 3DBS, o nosso modelo Gênesis, e ela utiliza células tronco carregadas na biotinta que ela desenvolveu para produzir esses biocurativos que já estão prontos, então, na fase de ensaio clínico. O Pedro, que é da 3DBS, também é um estrategista de inovação e participa da in situ terapia celular desde o início dela, há 5 anos atrás. Uma das customizações importantes que a gente fez logo no início, há 2 anos atrás, foi para a professora Rossana Thiré, da COP, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com pellets de PLA e compósitos, onde ela incorpora alguns componentes nesses pellets, né, nessas estruturas, para aplicações em cartilagem e aplicações ósseas, principalmente voltadas para a odontologia. E aí ela nos demandou, ela não encontrou no mundo, né, empresas que trabalhassem com esse sistema, que chegasse à temperatura que ela precisava, que era de 220, 230 graus Celsius, e aí a gente desenvolveu esse sistema, que é uma seringa de inox, que chega a 230 graus Celsius e consegue fazer a extrusão desses pellets que eles trabalham. Então, ela nos demandou uma impressora com duplo cabeçote, que é uma impressora Gênesis, e esse sistema que produz esses scaffolds, né, para simular uma estrutura óssea, e ela intercala camadas com biotintas carregadas com células. Então, ela trabalha com esse sistema intercalado com a injeção de biotintas num sistema de seringas. A professora Mônica Mato, do IPEM, da USP de São Paulo, nos demandou um sistema, uma estação multiusuário que atendesse a todos os pesquisadores e as linhas de pesquisa do IPEM. Então, a gente desenvolveu um equipamento, foi desenvolvido para a professora Mônica, esse equipamento robusto, que a gente chama, que é o modelo Octopus, que tem 3 possibilidades de cabeçotes que trabalham intercaladamente, um sistema também de inox com aquecimento a 200 graus para extrusão de polímeros em pellets. Então, você consegue trabalhar tanto com estruturas rígidas, como o osso, quanto com estruturas de tecidos macios, como a pele, por exemplo, cartilagem. E também nos demandou uma impressora convencional com filamento, né, de filamento, para impressão de estruturas e objetos que tivesse uma atmosfera asséptica, que coubesse dentro de uma sala limpa. E a gente desenvolveu esse sistema FDM aqui. No momento da entrega, a gente fez um treinamento para mais de 70 pessoas e que foi muito interessante. As ideias ali surgiram
muitas ideias, as pessoas vinham participar, não sabiam nem por onde começar com a bioimpressão e saíam dali cheias de ideias e super motivadas, foi bem bacana. E o professor Marcos Akira, da Engenharia Mecânica da Unicamp, trabalha já há alguns anos com no desenvolvimento de biotintas, né? Então, ele está na engenharia, então ele trabalha no desenvolvimento das biotintas, que são os insumos das bioimpressoras, e ele nos demandou uma impressora simples, ele não precisava de nada tão robusto, o modelo starter com um cabeçote com um sistema rotativo para impressão de estruturas tubulares. E aí, o que ele faz? Ele trabalha com base em alginato, que é o principal polímero usado na bioimpressão. Ele não é um polímero caro, e ele é um polímero que tem propriedades geológicas interessantes para a impressão 3D, não tão interessantes para o cultivo de células, mas interessante para bioimpressão. E aí ele incorpora nanopartículas, tanto nanopartículas de celulose, quanto nanopartículas de nanoargilas, como é o caso da laponita. A laponita, ela forma lamelas dentro dessa estrutura de hidrogel e que alteram as propriedades geológicas do hidrogel durante a bioimpressão, o que melhora muito o processo da bioimpressão 3D. Então, você vê aqui essas estruturas dele, elas permanecem intactas depois da bioimpressão, e isso é um grande desafio na bioimpressão, justamente porque ela tem essas nanopartículas de laponita, e essas estruturas, você consegue ver que os poros não colapsam, você consegue ver os poros depois de impressas as estruturas, como você vê aqui, e elas têm mais de 100 camadas. A professora Patrícia Prank, eu não vou me ater aos trabalhos dela aqui, ela é palestrante nesse congresso também, tem um trabalho excelente, de excelência nessa área, e trabalha principalmente no campo de aplicações de modelos para medicina regenerativa de pele. Nos demandou uma impressora robusta também, que é a Octopus, com 3 cabeçotes, e a gente, muito interessante, que de 3 anos para cá, a gente via poucos trabalhos de bioimpressão, um ou outro, e no ano passado a gente já viu vários trabalhos aí aparecendo nos congressos que a gente tem participado, né, resumos sendo apresentados, e que muitas vezes utilizam as bioimpressoras que a gente tem fornecido aí no Brasil, e é muito legal e importante para a gente saber que a gente está colaborando nesse campo no Brasil. A professora Marimélia nos cedeu gentilmente essas imagens da pesquisa que eles têm realizado com a bioimpressão. Eles ficam na Unifesp de São Paulo, na Escola de Medicina de São Paulo, e a professora Marimélia trabalha num campo um pouco diferente do que a gente vê comumente dentro da bioimpressão 3D, né? Que a gente vê o pessoal trabalhando com pele, cartilagem, osso, e ela trabalha com a reconstrução de sistemas neurológicos, de nichos neurológicos, utilizando células do nosso sistema cerebral. E aí, no ano passado, a gente entregou uma impressora pequena para a pós-doc dela, Bruna Alice de Mello, que tem muita experiência no campo da bioimpressão, esteve em Harvard durante o doutorado, e aí eles estão reconstruindo esses nichos a partir de esferoides ou de células single, de células isoladas, e aí utilizando neurônio e astrócitos, e desenvolvendo uma biotinta com as capacidades ali que eles precisam. Então, esses nichos porosos, eles produzem com a bioimpressora Starter. Até então, estavam utilizando a bioimpressora Starter, que tem um cabeçote da 3DBS, e foram contemplados no último mês, nos últimos 2 meses, durante a pandemia, né, e a quarentena, com um projeto para desenvolver modelos in vitro e in sílico de SARS, né, tanto de nichos cerebrais quanto de pulmão, para ver como que o SARS infecta esses modelos in vitro. Então, eles estão reconstruindo, e para isso, para a reconstrução desses modelos in vitro, tanto de pulmão quanto de cérebro, usando diferentes tipos celulares, eles nos demandaram o modelo Octopus. Esse modelo Octopus, ele é diferente do anteriormente desenvolvido. Nesse mês, a gente desenvolveu um sistema de seringa de 1 ml, sendo que até então a gente trabalhava com 5 e com 10 ml, e também desenvolvemos um sistema de resfriamento que chega a 0 graus Celsius,
para uma das seringas, já que ela trabalha com colágeno e gelatina. E como a gente está nesse campo, muitas vezes as pessoas vêm nos procurar dentro da indústria de alimentos, para trabalhar com alimentos, já é a terceira empresa que nos procura, e também um desenvolvimento diferente que foi para o Harrison Santana, pós-doc da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, em Campinas, e o professor Elias, que trabalham com a reconstrução de plantas de microreator para a produção de microdiesel. Então, eles fazem esses microreatores e sistemas microfluídicos, né, para estudar essa produção de biodiesel dentro de uma planta industrial. Então, o que é? A gente desenvolveu uma impressora com um sistema FDM normal, como vocês veem funcionando aqui, que é um filamento, extrusão desse filamento, mais um sistema de deposição por gotejamento de fluidos, né? E um sistema que você consegue depositar exatamente nas estruturas e nos pontos que você precisa. E depois disso, eles intercalam com o sistema FDM para tampar esses microreatores aqui e trabalhar com eles. Mais alguns projetos, só rapidamente citando, com o André Giardini, no ILCT da Faculdade de Engenharia Química aqui da Unicamp, a Biofabrias, ele tem anos de experiência nessa área de desenvolvimento de próteses, tem equipamentos robustos, como a laser, ele trabalha com diferentes materiais e desenvolvimento de materiais, de polímeros sintéticos e naturais, e tivemos uma entrega para a UFSCar, em meio à quarentena, para o Eduardo Beckers, que é uma Gênesis 2 também, um sistema robusto, onde eles estão desenvolvendo algumas aplicações, e para a professora Ana Cláudia, que da Unifesp de Santos, eles nos demandaram uma starter para iniciar a pesquisa e tiveram um PIP FAPESP aprovado, e nos próximos meses devem lançar uma startup que vai desenvolver biotintas à base de colágeno proveniente de algas marinhas. Muito interessante o trabalho deles. E aqui, só para mostrar os nossos principais layouts, a gente trabalha com 4 principais layouts de bioimpressoras, cada um deles pode ser customizado, alguns desses componentes e opcionais podem ser incluídos ou retirados, né? Mas desde do modelo mais simples, que é a Starter, com um cabeçote, até o modelo mais robusto, que é a Octopus. E aí, sistema de fotocura com a UV, filtro EPA, câmera para registro de imagens e de filmagem, o sistema rotativo, a extrusora de pellets e assim vai. Só para vocês terem uma ideia, as bioimpressoras no mundo, né? Existem bioimpressoras hoje, como é o caso da nossa Starter, junto com o kit de biotintas à base de alginato, que são os mais usados na bioimpressão, né? Para quem quer começar essa pesquisa nesse campo, que custa $2.000, convertendo R$10.000 com o kit de biotintas, e bioimpressoras que vão até $200.000. E mais recentemente, lançado em parceria com a empresa Cellink, a bioimpressora volumétrica, né, o holográfica, lançada em 2019, que custa $1,2 milhão. E a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade do Congresso Internacional Digital de Biofabricação e de Bioimpressão para mostrar um pouquinho do lançamento do nosso próprio laboratório de biofabricação, sediado num espaço em colaboração com a São Leopoldo Mandi, que é a Faculdade de Medicina e Odontologia de Campinas. A gente acabou de construir no último mês o nosso laboratório, então ele tem uma sala limpa e um laboratório paralelo de biofabricação, onde a gente vai ter as nossas bioimpressoras, e dizer que estamos muito contentes com essa realização, financiados pela FAPESP, agradecemos imensamente o apoio da FAPESP durante o PIP Fase 1 e o PIP Fase 2, e de portas abertas para recebê-los desde a indústria, pesquisadores, alunos, entusiastas, que queiram aprender um pouquinho e conhecer. Então, a gente quer trabalhar agora a gente tem um espaço para trabalhar com os nossos próprios desenvolvimentos de biomiméticos, nós oferecemos serviços de bioimpressão, o aluguel de equipamentos e do próprio espaço, né?
e estamos abertos a parcerias. Nós somos constituídos por 3 principais, né? Somos 3 sócios, cada um com o seu papel importantíssimo. Essa troca de conhecimento e de know-how, cada um com o seu know-how, é muito importante, tanto que a FAPESP, hoje em dia, ela demanda um papel do administrador e do estrategista de inovação, né? Que é quem enxerga o modelo de negócio, que é o caso do Pedro Massaguer. Eu sou a diretora de pesquisa, quem tem esse conhecimento técnico e essa bagagem das tecnologias de bioimpressão e de eletrofiação, e o Hamilton Oriente, que tem mais de 30 anos de experiência na indústria, com equipamentos CNC, e quem constrói peça a peça dos nossos equipamentos. Gostaria de agradecer imensamente, a gente não faz nada sozinho, aos nossos clientes e parceiros. E obrigada, Rodrigo, obrigada pelo convite, e sigam-nos nas redes sociais. Muito bem, Ana, parabéns pela apresentação. Eu sou um fã do trabalho de vocês, né? Tenho acompanhado vocês desde o início, até antes, né? E a 3D Biotechnology Solutions, a gente vê o crescimento assim, orgânico, bem sustentado, vocês têm feito tudo muito bem planejado, né? E eu acho que isso realmente estava faltando no nosso mercado brasileiro de bioimpressão, né? A gente já conversou sobre isso, e quando a gente começou os trabalhos na bioimpressão mesmo, né, praticamente uma década atrás no CTI, e alguns anos depois ainda, a gente percebia esse gap, né, essa carência aí de empresas, não só nas bioimpressoras, como você mesma disse, já temos aí cerca de 10 startups hoje trabalhando no Brasil, né, criadas no Brasil, isso é muito bom, excelente, e a de vocês também, como outras que estão também aí, né, com afinco aí trabalhando nesse desenvolvimento, a gente fica muito contente, né? A gente fica muito contente de ver esse laboratório de vocês saindo agora, né, em meio a essa pandemia e vendo toda a alegria de vocês, certamente muitos trabalhos ali surgirão, né? E eu coloco, também reforço o seu convite, né, como você já colocou, para que quem tiver interesse aí de conhecer o laboratório possa fazer um contato com vocês. Eu vou ser um dos primeiros aí, certamente, né? Com certeza, então, Rodrigo. Parabéns por esse trabalho de vocês. Obrigada, Rodrigo. E vocês são uma grande, como a gente sempre fala e salienta, você, o Jorge, são grandes inspirações para a gente, o CTI, Renato Archer também, que está aí há mais de uma década, né, trabalhando nesse campo da bioimpressão, e obrigada a vocês também por todo o apoio. Eu acho que é um trabalho conjunto, Ana, né, isso a gente pegou sementinhas semeadas lá atrás, semeou mais um pouquinho, e assim vocês vão também, e muita gente, né. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui para quem está ouvindo. E acho que tem área de campo para todo mundo, né, Rodrigo? Tem, com certeza, né, até por conta dessa interdisciplinaridade, né, quer dizer, são muitas áreas aí que podem estar envolvidas. Eu queria te perguntar sobre essa questão como vocês têm visto essa evolução das bioimpressoras, né, você fez nos últimos slides aí uma rápida abordagem das impressoras, das mais simples às mais sofisticadas, né? Qual o espaço que você vê para essa evolução ainda? Quer dizer, vocês percebem uma possibilidade de novas tecnologias, ou vocês acham que a gente vai ficar baseado no que a gente tem hoje, e aí o grande papel de vocês, que é a customização, né, adaptar as impressoras para cada processo? Como que vocês veem isso de uma forma geral? Rodrigo, eu vejo que tem muito espaço e que tem muita demanda pela melhoria desses equipamentos. A gente vê que só dentro da 3DBS a gente está, a cada ano, a gente tem melhorias, a gente tem adaptações. Eu acho que existe uma demanda muito grande pelos softwares que atendam, né, realmente a área das biológicas, né, a bioimpressão realmente.
não só a adaptação da impressão 3D para a bioimpressão, mas também nos hardwares, né? Nos componentes das bioimpressoras, com certeza, à medida que esse campo vai avançando, há uma demanda maior por esses componentes. E a gente sempre no 3DBS, a gente fica atento aos editais que têm saído nessa área de manufatura aditiva, para realmente buscar esses aportes financeiros e para ir melhorando sempre as nossas tecnologias. Além do feedback dos clientes, né? Sempre há algo, isso pode ser melhorado, esse componente pode ser assim, seria interessante ter isso. É uma área que não para, que só tende a crescer e melhorar. E a gente acredita também nos sistemas híbridos, né? De você combinar tanto o sistema inkjet com a microextrusão, com o laser, e também incorporar a tecnologia de electron spinning junto, num sistema asséptico e limpo, né? Tem muito campo. Com certeza. E vamos adiante, né? Ana, mais uma vez, então, muito obrigado. As informações também sobre você, sobre a empresa, podem ser encontradas no nosso site, né? E meus cumprimentos aí, além de você, ao Pedro e ao Hamilton também. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê. Obrigada.